Oi, gente, boa noite. Quero externar minha satisfação de estar aqui hoje, cumprimentar a mesa na pessoa do senador Cristóvão, cumprimentar o doutor Dioclésio, que é um dos responsáveis, um dos culpados, eu diria, por eu ter enveredado na área da primeira infância. Tive a satisfação de trabalhar com ele, foi uma experiência incrível. O doutor Isaac Reutemann, que é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço, e o professor Vital de Donê, tive a honra de conhecer também nessa trajetória e tenho satisfação de chamar de amigo e companheiro de luta. O professor Lisboa, que eu conheci pessoalmente hoje, mas já conheço a trajetória profissional, uma trajetória que também me inspira bastante. E cumprimentar minha mãe aqui também, que ela está aqui. E ela veio aqui porque ela tem interesse no tema. Não foi só porque o filho dela está falando aqui não, tá, gente? Só deixar bem claro isso. Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre o tema da participação infantil e as políticas públicas. Levantar alguns questionamentos se realmente é possível a gente ouvir as crianças, entender o que elas estão falando e, a partir disso, trazer toda essa sabedoria para um fazer que tem sido eminentemente adulto, que é o fazer das políticas públicas. A gente não tem crianças aqui hoje, por exemplo, porque a sociedade é construída de uma forma a privilegiar os adultos e não as crianças. A gente tem percebido isso. E aí o meu objetivo hoje aqui é ser um humilde porta-voz das crianças. É trazer algumas reflexões que a gente teve a oportunidade de fazer junto às crianças, a partir de falas de crianças, refletir sobre isso e propor alguma coisa mais concreta, para que a gente consiga fazer bonito realmente, não só falar bonito, Porque o Brasil consegue fazer muito isso, de falar. O doutor Dioclésio estava me contando aqui que a gente tem muita vocação para assinar documentos, mas para fazer acontecer a gente não tem tanta. E assim, a minha experiência profissional, ela não chega nem perto ainda dessas autoridades aqui na mesa. Eu aprendo muito mais quando eu venho do que eu posso falar para vocês hoje. Eu sou assistente social, eu me formei na Universidade de Brasília, eu fiz um mestrado em psicologia também na UNB. Agora eu sou doutorando em ciência política. Eu fiz 2 especializações, uma em gestão pública e outra em políticas públicas. Uma formação eminentemente transdisciplinar, interdisciplinar, mas sempre pautado em compreender como a gente pode melhorar as políticas para a infância e adolescência. Então, no serviço social, na psicologia, na ciência política, na gestão pública e nas políticas públicas, eu estudo a criança, eu estudo o adolescente. E o momento da minha formação profissional, professor, eu falava sobre abuso sexual de crianças. Olha só, 3 termos pesados, quando se juntam. Abuso sexual de crianças. E sempre que eu falava que eu trabalhava com isso, o rosto das pessoas era assim, aquela coisa de, nossa, você trabalha com um tema que talvez seja uma das maiores atrocidades que o ser humano pode fazer, abusar sexualmente de uma criança. E eu via muito isso, assim, o cumprimento das pessoas para eu, poxa, que bom que você trabalha com isso, porque realmente eu não conseguiria, porque é um tema... E desde 2011 eu trabalho com a temática da primeira infância, também trabalho com outras temáticas, porque eu sou assistente social do governo de Brasília, da Secretaria da Criança. Mas quando eu comecei a trabalhar com primeira infância, essa expressão de urgência no rosto das pessoas desapareceu. Então eu digo, eu estudo as políticas públicas para a primeira infância no Brasil. Geralmente caramba, primeira infância, criança, você estuda os bebês, tem aquela coisa do criança pequena, você estuda educação infantil. E aí eu percebi que, por entender que a priorização da primeira infância vai muito além de pegar uma criança no colo e dizer que ela é bonitinha, eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas que a gente precisa ter um entendimento diferente da criança, não só quem trabalha com a criança, mas todo mundo aqui. Todo mundo aqui convive com criança de alguma forma, ou sobrinho, ou enfim, nem todo mundo aqui tem filho, eu não tenho filho ainda, por exemplo, mas um dos maiores aprendizados que eu tive na minha formação, que já há 15 anos que eu trabalho com isso, foi quando eu convivi com uma criança na primeira infância. Então, assim, a beleza que existe quando a gente presta atenção que a criança existe também, não só quando ela vira um problema, Não só quando a criança não está na escola, não só quando a criança virou objeto de abuso, porque é isso, E a gente tem a tendência de notar a criança quando ela vira um problema, porque é um problema do adulto,
Se tem crianças sendo abusadas sexualmente, algum adulto falhou. Algum adulto vai ser cobrado por isso. Então, a gente precisa inverter essa lógica aí. E aí, assim, vendo esse problema, né, que a gente não escuta as crianças, e a gente perde, realmente, oportunidades preciosas para entender melhor como a gente pode melhorar o país. As crianças são muito sábias. Eu proponho alguma alternativa de solução para esse problema, né, que é não ouvir as crianças e ter um problema mais sério, tanto para o desenvolvimento da criança enquanto sujeito de direito. É importante frisar isso. A criança precisa de atenção hoje porque ela é sujeito hoje. Se, por acaso, o Brasil vai ficar melhor com isso, a economia vai ficar melhor com isso, bom, que bom, é secundário. A primeira coisa é a criança ter os seus direitos exercidos naquele momento que ela está vivendo. Em 2010, né, professor Vital, a gente teve o Plano Nacional da Primeira Infância. Foi um marco normativo que motivou a gente a construir um marco legal da primeira infância em 2016. Em 2013, a gente elaborou o Plano Distrital da Primeira Infância. E nesses dois momentos, essas duas políticas importantes para se pensar o lugar da primeira infância, a gente ouviu as crianças. Né? No caso do Distrito Federal, a gente ouviu 90 crianças de 4, 5 e 6 anos de idade, e elas deram sugestões em todas as áreas de políticas públicas do Plano Nacional da Primeira Infância. Né? Você imagina uma criança dando palpite e dando sugestão e dando ideias na área de transporte, na área de saneamento, na área de educação, sim, na área de cultura, lazer, na área de segurança pública. As crianças deram sugestões em relação a todas essas áreas. E a gente pegou essas sugestões e transformou num plano distrital da primeira infância, que é um plano decenal que dispõe sobre os direitos da criança. Então, a minha ideia aqui hoje é destacar algumas dessas sugestões, algumas poucas, né, que a gente tem pouco tempo, refletir sobre elas rapidamente, plantar outro tipo de sementinha, professor Lisboa, aqui, que seria aquela sementinha nas pessoas, para elas pensarem se elas estão agindo assim, quando elas lidam com criança, que olhar que a gente tem quando a gente vê uma criança, né? Então, e no final, propor algumas ações que o Senado Federal, principalmente, e o Congresso Nacional podem ter já agora, né? Sem esperar que a criança vire um problema, por assim dizer, né? Quando a gente fez essa escuta de crianças, elas sugeriram algumas questões em relação à família e comunidade. E uma das sugestões que elas deram foi o seguinte, de que a família tem que brincar com as crianças para elas ficarem felizes. De que a cidade poderia ser mais colorida e com muitas flores. De que a cidade tem que ter mais faixas de pedestres e sinal para que as pessoas atravessem sem serem atropeladas. A gente gastaria algum real para fazer isso aqui que as crianças sugeriram? Eu acho que não gastaria mais do que a gente já gasta. Então, por que não atender as crianças nesse sentido? Ou seja, políticas de gestão pública que não tem a ver com um ministro determinar, com o presidente determinar, tem a ver com o administrador da cidade determinar. Olha só, a gente consegue fazer política pública voltada para a criança, a partir do que a criança disse, de uma forma muito mais simples do que a gente imagina. Na área da saúde, as crianças já sabem, né, elas não precisaram ler nenhum paper, nenhum trabalho científico para saber que saúde não é só ausência de doenças. Uma das crianças definiu o seguinte: ter saúde é poder brincar, comer frutas, verduras, arroz, feijão e poder dormir. Eu me pergunto, a gente tem essa noção de saúde com essa sensibilidade? A gente se sente mais saudável quando a gente está num tempo de lazer com a nossa família? A gente percebe que a gente está sendo saudável? A gente percebe que a gente está sendo saudável quando a gente come bem? E olha, uma criança de 5 anos sugerindo que dormir bem é ter saúde, é de um aprendizado fenomenal, porque a gente está cada vez dormindo menos, cada vez mais dormindo com o celular no rosto, acordando com o celular no rosto, né? E as crianças estão dizendo para a gente que a gente pode ser saudável de uma forma diferente. E aí tem uma frase das crianças que me chamou bastante atenção, que eu sempre provoco os adultos quando eu lembro disso. Uma das crianças disse o seguinte: no hospital, criança que não chorar na vacina e injeção deve ganhar um prêmio e um passeio. Para as meninas, bonecas, e para os meninos, uma pista do Hot Wheels. Hot Wheels são aqueles carrinhos, né, gente? E aí, assim, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: por que uma criança de 4 anos está dizendo que boneca é coisa de menina, e por que carrinho é coisa de menino?
Por que uma criança de 4 anos está verbalizando dessa forma? Porque ela está aprendendo com os adultos. Os adultos estão dizendo para as crianças que cuidado, afeto, amor, compaixão é coisa de menina, boneca. Velocidade, adrenalina, carros, mecânica é coisa de menino. Então a gente precisa refletir sobre isso. O que a gente está dizendo para as crianças nas sutilezas? Por que não dar uma boneca para a sua filha, por exemplo? Para o seu filho, por exemplo? Por que não dar um carrinho para a sua filha? Por que não? Mas aí, eu pensei também um pouco antes disso. A criança disse, a criança que não chorar na vacina, na injeção, deve ganhar um prêmio. Por que a criança não pode chorar com vacina? Não sei se todo mundo aqui gosta de vacina. Eu tenho um pouco de agonia de agulha. Se eu pudesse chorar, eu choraria, mas eu não posso porque eu sou adulto, né? E a gente está dizendo para a criança também que ela não pode chorar, que ela não pode se sensibilizar. Né? Então, assim, nas pequenas coisas, as crianças estão mostrando sabedorias diversas para a gente. Em termos de brincar, eu não sei aqui, para cada um pensar assim, para si agora, o que é brincar? Definir de uma forma simples o que é brincar. Eu não saberia dizer melhor do que a Rebeca, que disse o seguinte, que brincar é me divertir muito com meu pai, ficar feliz e relaxar o corpo. Então, a gente deve que uma criança precisa de um objeto, de um carrinho, de um brinquedo industrializado para brincar. Essa ideia é falsa até para as crianças, elas entendem isso. Então, ela está com o pai dela, relaxando, ela está brincando. E aí é interessante a gente levar isso para a nossa vida também. Elas também deram sugestões na área de educação, na área de mídias e tecnologias. Em 2013, quando a gente fez o plano distrital, senador, a publicidade infantil não era regulada ainda. E nessa época a gente se preocupava muito com a televisão. Porque eu cresci assistindo o show da Xuxa, enfim, Mara Maravilha. Mas hoje em dia não existe mais isso. A publicidade não está mais estampada naquele intervalo de 5 minutos, onde a criança é bombardeada com um intervalo. Que hoje em dia ela está no celular, ela está com o tablet. Então a gente precisa refletir a nossa relação com as tecnologias para que as crianças não tenham uma vida é uma tristeza ver os adultos o tempo inteiro no celular. E a gente percebe que cada vez mais as crianças, na primeira infância, senador, uma criança de 3 anos tem celular e ela já não consegue mais parar para comer sem ter o celular. Então isso é muito grave, né? Em relação às violências e os medos das crianças, elas falaram de vários medos, né? Medo de bêbado, medo de ficar sozinho, medo de ficar sem comida, sem casa e sem roupa. Vejam, uma criança de 3 anos que já teme ficar sem casa e sem roupa é muito grave, né? Uma criança de 3 anos ela tinha que estar pensando em outras coisas, em descobrir, em interagir com os colegas, interagir com a sua comunidade, mas ela está pensando que ela pode ficar sem casa. A criança também, na primeira infância, tem medo da briga dos pais, medo de ficar com frio, medo de morrer. Mas um medo que elas citaram, não foi só uma, que me deixou muito abismado, foi o medo de pessoas grandes. Aí eu penso assim, eu posso falar que eu sou uma pessoa grande, estou acima da média da população aí, com meu 1,91 m, mas até aquela nossa tia lá, que tem 1,45 m, ela é uma pessoa grande para uma criança na primeira infância, que mede 1 metro e pouco. Ou seja, os adultos eles poderiam ser simplesmente uma fonte de proteção para a criança. A criança vê um adulto chegando, ela se sente protegida. Mas não. A criança vê potencialmente um agressor nas pessoas que são adultas, simplesmente por serem adultas. Que mensagem que a gente passa todos os dias para as crianças que fazem elas ter medo da gente porque a gente tem maior estatura que elas. E isso é nas pequenas coisas, no jeito que o pai trata a mãe, no jeito que a mãe responde à avó dela. Nas pequenas coisas a gente consegue aprender com as crianças. Aí, assim, todas essas reflexões, eu fico pensando como isso pode ser operacionalizado para questões concretas, como isso pode se refletir no fazer legislativo, que é muito complexo, né, senador? Muitas comissões, a gente precisa ser democrático, a gente precisa ouvir todas as pessoas. Né? Uma sugestão que eu tenho é que a gente comece a entender a criança além desse ser incompleto, como a gente tem falado muito bem aqui, e entender que garantir os direitos da infância é muito mais que garantir educação infantil, sim,
é garantir educação infantil de qualidade. A gente tem 13 ações finalísticas que estão no Plano Nacional da Primeira Infância e no Plano Distrital. Eu trouxe algumas cópias aqui também para deixar aqui. Que a gente pode pensar políticas para a infância. A gente tem que pensar as políticas para a infância na hora de elaborar políticas econômicas, na hora de elaborar o planejamento, políticas de gestão pública. A gente fez um estudo na Secretaria da Criança que mostrou que de 2000 até 2012, os planos plurianuais não consideravam crianças no seu planejamento. Para os governos, não existe criança em Brasília. Sendo que a gente já chegou a ter quase 10% de crianças na primeira infância. Agora reduziu um pouco, mas a gente chegou a ter quase 10% de crianças na primeira infância e o planejamento do governo não constava isso. E a gente tem uma chance muito grande, então, de levar esse olhar de cuidado, de afeto, de amor que move a gente, que faz a gente estar aqui hoje discutindo primeira infância, numa cidade um pouco esvaziada com a questão da Copa, né? E levar isso para outras questões que também afetam as crianças. Por exemplo, o que eu vou dizer para uma criança que eu atendo lá num CRAS, numa comunidade do Paranoá, por exemplo, que não tem o pai na certidão de nascimento e que quem cuida dela é uma vizinha, porque a mãe também não existe mais, ou quem cuida dela é uma avó, só a avó, ou quem cuida dela é só os irmãos mais velhos. O que eu vou dizer para ela quando o Estado brasileiro quer reconhecer a família como sendo formada apenas por homem e uma mulher? Eu vou dizer para essa criança que a família dela não existe? Eu vou dizer para as crianças que não tem esse modelo tradicional de que a família dela não está respaldada pelo Estado, que a sociedade não está nem aí para ela? Então a gente tem uma chance aqui, que é discutir modelos de família como sendo, considerando a diversidade que a gente tem no Brasil. Por que a gente não discute o fato de que 55% das gestações no Brasil não são planejadas? 55% das crianças não tinham um desejo inicial do pai e da mãe. Por que a gente não discute o fato de que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento? O primeiro documento delas, de cidadania, não tem o nome do pai. Por que a gente luta tanto para ter ingerência sobre o corpo das mulheres e não discute com seriedade o abandono dos homens? Por que a gente não discute o fato de que a masculinidade que a gente tem hoje ela é tóxica, ela é agressiva e ela abandona, sim, as crianças? A gente tem uma mesa aqui composta por homens que são diferentes dessa regra. Eu tenho a felicidade de conhecer todos aqui e dizer isso, mas não é a realidade lá fora. A realidade lá fora é que os homens, quando não abandonam para sair de casa, eles são afetivamente distantes. Por que a gente não gasta tempo discutindo isso? E a gente tem uma chance, por exemplo, aqui, sendo bem objetivo, mais objetivo, o PL 3235 de 2015, que tenta alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir nos planos e programas governamentais termos e expressões como orientação sexual, identidade de gênero, discriminação de gênero, questões de gênero. A gente está dizendo o quê? Que a escola não pode mais conversar sobre violência. A escola não pode ensinar os meninos a não serem agressivos. A gente não vai poder mais ensinar os meninos que eles não devem agredir as meninas e não culpar as meninas que foram agredidas no futuro. Essa proposta, que quando ela chegar no Senado, senador Cristóvão, é uma chance muito grande do Senado pautar isso para a sociedade. Por quê? Eu trabalhei diretamente com crianças vítimas de violência sexual. E uma das coisas principais que faziam com que a violência se perpetuasse era o silêncio. Ninguém na família conversava sobre aquilo. A criança não sabia limites de corpo, ela não sabia se ela tinha que se defender ou não, ela não sabia o que era um afeto, o que era uma agressão. E isso poderia ter sido conversado na escola, mas não é. Então a gente está dizendo que a gente vai silenciar a escola nesse papel de educar as crianças, e aí a gente, quando tudo der errado, porque o silêncio vai continuar, a gente vai e aprova um projeto, por exemplo, como o PL 5398 de 2013, da castração química. A gente está dizendo o seguinte: a gente não vai poder falar para os meninos que existe outras formas de masculinidade, outras formas de se relacionar com as meninas, e aí quando ele eventualmente virar um agressor no futuro, a gente faz uma castração química. Sendo que
80% dos abusos sexuais contra a criança não teve penetração. Ou seja, o agressor não utilizou do pênis dele para agredir a criança. Foi, enfim, sexo oral, masturbação, expôs a criança a imagens pornográficas pesadas, falou coisas pesadas para a criança. Adianta a gente perder tempo com questões desse tipo e não privilegiar o que realmente importa? Que tudo isso que as autoridades estão dizendo aqui, que o importante é cuidar da criança e não perder tempo com coisa que não ajuda o nosso país a melhorar. O senador Hélio José estava aqui, eu ia cumprimentá-lo por ter votado contra a reforma trabalhista, porque assim, eu fiquei pensando, né, em relação à criança na reforma trabalhista. E a primeira pergunta que me veio à cabeça foi o seguinte: com todo esse aparato focado na exploração do trabalho, cada vez mais, vai sobrar tempo para os pais e para as mães ficarem com as crianças? Vai sobrar tempo para os pais irem nas escolas, conhecer os coleguinhas, conhecer o diretor, conhecer as professoras? Vai sobrar tempo? Eu acho que não, né? E aí, a grande síntese para mim da reforma trabalhista foi que o Estado agora obriga os pais e as mães a terceirizar a educação da criança. Os pais não vão poder mais educar as crianças, não vão mais poder passar os valores, porque eles não têm mais tempo para isso. Eles vão terceirizar, eles vão colocar na primeira coisa que aparecer, que pode até ser uma escola, mas pode ser um quadrado onde fica um monte de criança enquanto os pais têm que trabalhar. E a gente tem que parar ver isso com seriedade, porque existem até propostas tramitando aqui na casa. A gente tem mais de 2.000 propostas que afetam os direitos da criança, como, por exemplo, creche noturna. Aí a gente perde tempo, a gente perde dinheiro do Estado, a gente perde tempo precioso dos legisladores para discutir creche noturna. Imagina uma criança de 3 anos numa creche noturna, quando ela tinha que estar na interação com o pai, com a mãe, ouvindo historinhas e conversando como é que foi o dia, tendo mais laços afetivos, mas não. E aí, por fim, a gente está falando aqui que o Marco Legal da Primeira Infância, ele trouxe um novo modelo de formulação de políticas públicas, um modelo que pensa na criança como sujeito de direitos, um modelo que pensa na criança como fundamental para o país melhorar, para o país crescer realmente. A gente fala que é importante ter uma educação de qualidade, a gente fala que é importante os professores e as professoras terem uma formação de qualidade, que a gente precisa mudar esse pacto federativo brasileiro para que a criança seja tema da nação e não só dos municípios que estão quebrados. A gente está falando que é importante que o Estado se aproxime das famílias para dar suporte a elas, não só culpabilizar, caso a família não consiga garantir o direito da criança, mas dar suporte, como, por exemplo, o Criança Feliz, é um programa que precisa melhorar, claro, como todas as políticas públicas, precisam de aprimoramento, precisa de mais discussão, eu defendo isso. Mas a proposta em si é boa porque ela pensa em levar o Estado para dar suporte a essas famílias. A gente está falando tudo isso. E aí a gente vê um projeto aqui, essa semana passada, que passou numa comissão na Câmara, que é o PL 6299 de 2002, que é o PL dos agrotóxicos, né? O PL do veneno, como costumam dizer também. Então a gente fala o seguinte: a gente quer dar uma educação melhor para a criança, um apoio maior para as famílias, mas vocês vão comer veneno. A gente vai melhorar a escola e a merenda da criança é com agrotóxicos. Que hoje a ciência fala o seguinte: a ciência fala que agrotóxicos, esses já estão catalogados, né? Esses novos a gente nem sabe ainda. Eles afetam o desenvolvimento sexual da criança. Uma criança de 3, 4 anos que come muito agrotóxico, ela vai ter a puberdade alterada. Ela vai ter disfunções na glândula tireoide. Ela vai ter danos de saúde mental permanentes. Então a gente precisa pensar que falar de criança não é falar de política de creche apenas. A gente precisa qualificar esse debate com certeza. Mas a gente precisa entender que cuidar da criança perpassa todo o processo legislativo aqui, inclusive com um PL como esse, que precisa ser refutado totalmente caso ele tenha a infelicidade de chegar no Senado. Mas se chegar, o Senado tem obrigação de pautar isso com a seriedade. A gente está do lado de aumentar o lucro de indústria, que eu nem sei quais são, ou a gente vai preservar os direitos da criança? E
essas provocações eu quero que a gente leve para pensar quando a gente for cuidar, interagir com a criança. Não precisa ser nosso filho, nossa filha, mas entender que a gente consegue levar essas reflexões para toda a nossa vida, o nosso fazer profissional, e principalmente aqui no Congresso Nacional. Finalizando, eu quero, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero fazer um convite para que todos se unam a essa causa, que não é uma causa do professor Dioclésio, não é uma causa da Universidade de Brasília, é uma causa do Brasil, que é o Instituto da Criança e do Adolescente. Que, se tiver o apoio de todos nós aqui, tanta gente boa reunida nessa segunda-feira à noite aqui, a gente consegue transformar esse país. A gente pode começar com o Instituto da Criança e do Adolescente, que está precisando do nosso apoio. E quero convidá-los para conhecer o trabalho da Rede Nacional da Primeira Infância e do Comitê Distrital da Primeira Infância. E deixar um abraço também para os meus amigos do Comitê, da Secretaria da Criança, da União Planetária, que está aqui também, e no Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Obrigado, gente.